Olá, pessoal, muito bom dia. O meu nome é Hamilton de Brito Júnior, eu sou presidente do Sinfac de São Paulo e da Abrafesc. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer à FEComércio por nos ceder esse lindo espaço aqui para esse podcast, entidade que o Sinfac São Paulo é filiado, sendo que eu também participo da diretoria dela. Hoje nós estamos aqui para o nosso quinto episódio da segunda temporada, entrevistando, ou conversando, batendo um papo aqui com o nosso grande amigo, Carlos Benites, o dono da BMP, uma pessoa que hoje é um ícone de mercado, mais do que um ícone, ele está virando uma lenda de mercado, certo? De como ele mudou o nosso mercado. Mas nós vamos conversar isso no decorrer da podcast. E também temos aqui do nosso lado o nosso orientador jurídico, né? O Alexandre Fux Neves. Pediria que você se apresentasse rapidamente e depois já fizesse a primeira pergunta para o Carlão, né? Permita que chamá-lo como Opa. a gente chama no dia a dia, né? Aham. Prazer, pessoal. Agradeço também aí o carinho, né, e o lugar aqui muito bonito, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandre Fux das Neves, sou consultor jurídico do Sinfac SP, orientador da Abrafesc, também na parte jurídica, de outros sindicatos também, e somos nós que recepcionamos muitas perguntas, né, sobre o tema que nós vamos falar agora. Bom, primeiro, Hamilton, obrigado. Alexandre, obrigado pelo convite. Eh, Vamos lá, a BMP, ela começou em 2009, né? Mas a minha história é um pouco mais antiga, né? Foi engraçado que tem um amigo meu que jogou, eu fui jogador de basquete, um amigo meu que jogou basquete comigo, mas ele continuou carreira, foi seleção brasileira, ganhou vários campeonatos estaduais, internacionais. E nesse fim de semana ele está escrevendo um livro de apoio e mentoria para empresários hoje. E ele já é mentor do Sebrae, já trabalha, e ele me pediu para escrever um prefácio do livro dele. E eu escrevi o prefácio, e nesse prefácio eu comecei a lembrar do passado e da história, né? Eu fui, o que aconteceu no tal ano? Eu comecei a colocar. E aí a gente começa a olhar para trás e ver quanto tempo passou da construção da BMP e como que a gente chegou aqui, né? Muita gente fala, começou antes que todo mundo, começou com uma ideia lá que todo mundo ajudou, veio de família boa. Vamos lá, vamos colocar tudo isso de lado. Não veio de nada disso, quer dizer, veio de muito trabalho, né? Eu comecei em banco em 1992. Eu era o pastinha, né? Eu vendia financiamento de carro em loja, que não tinha esse nome, o nome bonito na época era operador. Então eu sou um vendedor, claramente um vendedor, né? A evolução da empresa veio quando eu aprendi alguma coisa por internet em 1999, na entrada da internet, que foi mais ou menos 96. Eu montei a Credit Carro, que era para financiar carro online. Eu achei que ia ficar rico. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei: mãe, pode escolher o carro que você quer, que eu vou vender minha empresa, que a minha empresa vale tanto e que não sei o quê. Só esqueceram de combinar com quem ia pagar, né? Então não tinha quem pagasse por aquilo que valia. Eu estou falando isso no ano 2000, né? Vendi a empresa na época, quem comprou não pagou, tive que pegar de volta, então sempre foi um tumulto. A minha vida empresarial sempre foi um tumulto em relação a dinâmicas, a busca por resultados. E eu falo que o dia que eu quebrei a arrebentação, né, que é aquilo lá que o mês seguinte está pago, né, foi o dia que eu comecei a pensar mais na estrutura. E a gente fala, pô, o empreendedor ele sempre tem essa cabeça, não, ele tem etapas na vida que ele tem que cobrir antes, né? Uma coisa é você estar devendo, outra coisa é você ter dinheiro sobrando. Então você se comporta de forma diferente. Simples, sempre vai ser assim. E aí eu comecei a enxergar dentro do mercado, eu lembro quando eu emiti a primeira CCB, para terceiros. E eu brinquei que, cara, tá parecendo que eu sou um cartório agora. O cara pede, eu vou, coloco o cartório e passo para frente o contrato. Pô, mas eu estudei, eu montei estrutura, eu tenho área de crédito, área de cobrança, eu vou ficar emitindo CCB. Mas aí eu vi que dava dinheiro. Eu falei, pô, então eu tenho que fazer isso bem feito. Não adianta eu fazer como os outros fazem, eu vou fazer bem feito. Isso eu estou falando numa era sem tecnologia alguma, estou falando lá 2013, 2014. E foi aí que a gente começou a entrar nessa área de serviços. E entrando nessa área de serviços, a gente começou a encontrar ineficiência por todos os lados.
Primeiro, porque a gente fala o seguinte: quando a gente olha para os bancos, né, por mais que eles sejam diferentes e trabalhem em produtos diferentes, eles têm uma linha lógica, né, uma linha de raciocínio muito similar, porque tem uma regulação aportada, porque tem uma fiscalização aportada e porque existem os controles de riscos muito mais governados. Quando você vai para o fomento, e aí independe se é factoring, se é securitizadora, se é FDIC, cada um é um, cada um é um. E a ineficiência de um é o sucesso do outro, e assim por diante. Então a gente teve que aprender como é que essa turma toda se comportava e ter um discurso que fosse único, mas que tivesse a possibilidade, vamos dizer assim, de parametrizar, que hoje é a palavra mais falada, parametrizar para cada um. Porque se você fizesse um negócio com a visão banco simplesmente, você não conseguia entregar. Porque você não ia se adequar. Então a gente tinha que encontrar ineficiência. Então a gente foi encontrando ineficiência em alguns grupos e foi encaixando modelos de negócios para aqueles grupos. E muita gente nem sabe disso. Mas eu tenho ali o cara que, porra, tem 30 milhões de PL e tem um outro que tem 500 milhões. E eles têm o mesmo problema. Não deveria ser, mas eles têm o mesmo problema. E aí a gente vai e entra nisso. E aí, essa área de serviços da BMP, com o meu viés de crédito, eu vim desse segmento e eu tive que aprender muito nisso, fez com que a gente visualizasse oportunidades. E desde que a gente fez uma parceria muito forte com a Brafesc, a gente conseguiu estar mais próximo, né, e ter um comprometimento, né, mútuo, onde as dúvidas são muito claras e transparentes, coisa que, de repente, a área de fomento não gosta muito de ficar comentando um problema aqui, um problema ali, só que com a gente eles comentam. Até porque nós somos os caras que vão resolver o problema, que vão achar o caminho para dar velocidade naquilo, porque a gente tem a capacidade de investimento, a gente tem o viés tecnológico que vai, de alguma forma, arrumar os pontos que estão fechados. Pô, são todos os pontos? Não. Vai resolver para todo mundo? Não. Seria até idiota da minha parte achar que eu vou resolver a vida de todo mundo. Não vou. Mas eu vou chegar mais próximo possível do nota 10. Eu sei que o 10 é difícil e eu sempre busco o 10. E eu falo para todo mundo, se você não buscar o 10, você não chega nem no 7. Então vamos buscar o 10 para tentar chegar no 7. E a gente tem chegado no 7, no 7,5 ali. Tem alguma coisa que é 6, mas isso daí tem facilitado. A gente tem um grupo muito comprometido, a gente tem uma proximidade com toda a área de fomento. E a gente está muito feliz com esse trabalho, porque a BMP ela se reinventou quando se aproximou do grupo. Ela se reinventou. Ela vinha num viés, obviamente, trabalhando para FDICs, mas a experiência da ponta você não consegue ter. Então você não consegue construir nada sem a experiência da ponta. E é isso que a gente tem tido aí nos últimos anos. Legal esse teu pronunciamento do Calão, porque contar um pouquinho, mas bem rápido a história um pouco. O fomento, no começo era fomento mercantil, que era basicamente factoring. Depois ele evoluiu para fomento comercial, que engloba outras modalidades, que é a securitização, o FDIC e as ESCs, né? E no passado nós nascemos fazendo securitização. É sempre olhando para quem ia pagar a conta e não para o nosso cedente, que esse cedente nosso hum, podia ser até não bancarizado ou negativado, coisa assim. Então isso permitiu que o mercado crescesse muito, porque os bancos não queriam essa gente. E nós crescemos em cima disso. Mas depois do mercado, então, securitização era o nosso foco. Mas securitização sempre é um mercado muito mais limitado, certo? Depois, com a entrada, eu até escrevi uma matéria para o nosso jornal, nosso jornal não, nossa revista que sai nesse mês, sobre o novo fomento comercial. É que é aí que você entra. Então, nós tínhamos securitização, e com a entrada da BMP no nosso mercado, permitindo fazer operações estruturadas, de bancarização, tudo mais, mudou o conceito do nosso mercado, porque nós só compramos crédito, crédito e performado. Daí, de repente, nós pudemos fazer crédito estruturado,
através da bancarização, CCB, conta escrow, todas essas coisas. Então, eu digo, tem 2 momentos, o novo momento comercial, para mim, é após a BMP. E eu fico muito feliz de ter feito essa parceria 5, 6 anos atrás, e que realmente mudou o nosso mercado. Então, eu gostei que você fez esse pronunciamento, me deu a oportunidade de falar, contar essa história, mas realmente é fantástico. Eu particularmente sou cliente dele também, além da própria associação, e o que ele falou é verdade, é a proximidade com o mercado. Se você tem um problema, leva para eles que eles vão achar uma solução. Então, inovou muito. Mas era só uma parte, daí eu queria dizer, muita gente ainda tem preocupação, eh, com a BMP. Será que ela é uma empresa que eu posso deixar meus recursos lá, dormir lá? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa solidez da BMP, em números, quantos funcionários, qual patrimônio, qual o resultado, o que você tiver de cabeça aí, tá? Tá, tem as coisas de cabeça e tem as anotadas. Então vou contar uma historinha rápida, primeira coisa. 4 anos atrás, 3 anos atrás, um FDIC grande, né, me ligou e falou: "Carlos, eu estou fazendo uma operação aqui, que eu vou precisar desembolsar uma operação, mas ela vai ficar garantida até a formalização das garantias, e eu precisaria deixar 25 milhões aí depositado numa conta. Você consegue uma side letter, consegue uma carta de garantia, um documento de garantia para mim?" Aí eu comecei a pensar: "Como assim, o meu documento de garantia para eu garantir eu mesmo?" Não entendi. Não, 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 ele queria de um banco de primeira linha. Ele queria uma carta de fiança de um Itaú, de um Bradesco, do Santander. Aí eu olhei e falei: "Poxa, não faz sentido isso, né?" No dia seguinte falei: "Poxa, eu não consegui a carta de não consegui, tá. Acho que não tinha muito sentido. Instituição não faz para instituição." Aí ele perguntou: "Mas eu posso confiar em você?" Aí eu virei e falei: "Não, não pode." Aí o cara assustou assim, falou assim: "Como não pode?" Falei: "Cara, o negócio é o seguinte, você está me vendo aqui, né? Daqui 10 anos, se eu estiver no mesmo lugar e crescendo, e produzindo, e funcionando, aí sim você pode confiar. Porque uma instituição financeira, ela é construída para durar 100 anos, ela é construída para se perpetuar. Só que ela precisa criar essa história. A BMP, naquele momento, ela tinha já bastante história, não na custódia de capital ainda, mas ela sempre trabalhou atrás da cortina de todo mundo, por trás de todo mundo, né. Então, naquele momento, era novidade para aquele FDIC grande. Então eu falei: "Cara, se daqui 10 anos eu estiver aqui, aí você pode confiar em mim." Bom, no dia seguinte ele depositou os 25 milhões lá, ele confiou desde o primeiro dia, né. Então, em relação à BMP, hoje, a gente tem uma estrutura e somos o Banking as a Service, Credit as a Service, né, que eu não gosto muito de usar as nomenclaturas em inglês, mas o BaaS e o CaaS maior do país em relação à operação. A receita 2024 da empresa foi de 804 milhões, o resultado líquido foi de 230 milhões, o lucro da operação. Vou pegar alguns números aqui que eu acho importantes, né. A base de clientes, de parceiros que trabalham com a gente subiu de 486 para 584, então 20% de crescimento. O volume de operações de crédito cresceu 28% ano passado, de 18 milhões em 2023 para 23 milhões em 24. O número de contas digitais subiu 64%, a gente tinha 180 mil contas, hoje 295 mil. O volume transacional de contas, a gente tinha uma expectativa de fechar em 595 bilhões de reais o ano passado, a gente fechou em 635 bilhões de reais. Isso significa um aumento de 76% em relação ao ano anterior. E aí, dentro dessa estrutura toda, o patrimônio líquido da instituição, hoje, ele é de 350 milhões de reais, o caixa próprio da instituição é de 600 milhões de reais, e isso dentro de uma custódia que a gente faz de 3 bilhões de reais diariamente, que dormem dentro da nossa estrutura, e que a gente protege. A gente, vamos dizer o seguinte, como eu faço cessão de crédito, né, eu não guardo em carteira, eu não consigo me posicionar, no relatório de graduação do Banco Central em posicionamento. Mas se eu fosse colocar,
a BMP dentro da carteira que ela origina e o tempo que ela mantém essa carteira, provavelmente a gente estaria ali em 17ª maior instituição financeira do país, Beleza. tá? Pelas contas que a gente fez, obviamente é uma visão lateral, não é uma visão Uhum. de relatório oficial, mas é uma visão lateral. E o que a gente entendeu? Não adianta eu querer ser dono da cadeia toda. Não adianta eu querer ser o administrador, o gestor, o custodiante, o sistema, ou isso ou aquilo. Eu preciso trabalhar a ineficiência de cada ponto. Então, se o administrador tem uma ineficiência, eu vou gerar uma informação que eu auxilio ele. Se o gestor tem uma ineficiência, eu vou gerar uma informação que eu auxilio ele. O meu papel é fazer com que as originações de crédito aumentem, com que o dinheiro que está na custódia dos ambientes de fomento consigam chegar lá na ponta. Eu vou fazer com um viés muito mais bancário do que o viés de securitização. Mas o nosso objetivo, e a gente vai aprendendo, porque a gente montou uma plataforma para emissão de contratos digitais há 2 anos atrás, né, que a gente chamou de Banco do Futuro. E a gente achou ótimo, porque agora a gente vai conseguir emitir um contrato e em 5 minutos a operação já está assinando. A gente só esqueceu que antes de emitir o contrato a gente tem que vender, e depois que vender tem que gerenciar. E aí a gente fez um meio. Só que aí caía na área comercial dos FDICs, das factories, e aí a pessoa que ia vender talvez não tivesse a familiaridade com produtos bancários, ela acabava não vendendo com medo de perder o que ela já tinha, Não conhecia, né? não conhecia. E aí, quando entrava o contrato, não tinha o gerenciamento final, né? E porque o RP do ecossistema, ele está focado nas garantias e duplicatas, em contratos de fomento, e não em contratos de crédito bancário. Né? Então você tinha esse problema. E hoje a gente está agora lançando a plataforma para resolver esse problema. Aliás, eu já vi a plataforma, é fantástica, só que ele ainda não é oficial ainda. Não, já é oficial, o problema é que atrasou. Aham. Atrasou. Eu acho que a gente chegou num nível de exigência, né? Porque quando eu comecei isso em dezembro de 2023, eu falei que eu vou construir a melhor plataforma de internet banking, a melhor plataforma bancária do país, não é melhor do segmento. Eu queria sair do segmento base, eu queria subir, eu queria que a experiência de quem usasse aquilo fosse muito acima do que aquilo. Eu queria que fosse melhor que todos os principais bancos tradicionais do país. E eu fiz uma análise de todos eles. E realmente ela está melhor. Obviamente ela não tem lá milhas, cartão de crédito, recarga de celular, não tem essas coisas porque não é o segmento. Mas todo o ambiente de gerenciamento e informacional, a gente chegou num nível de detalhe, e isso é só a primeira fase, porque ela vai muito mais longe ainda, no nível de detalhe que normalmente os bancos não chegam. E o que a gente fez? Qual que era a grande dificuldade do fomento quando a gente olha para frente e fala assim, poxa, espera aí, quando a gente vai para uma região eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho o Sicredi, eu tenho isso, e ali eu não consigo concorrer com eles por custo de capital. Apesar de eu ser mais rápido, de tomar decisões de aprovação de crédito mais rápidas, eu não consigo atender, porque eu tenho produtos que... Então o que a gente fez? Essa plataforma vai fazer isso. Então você já vai oferecer o pré-aprovado para o seu cliente que já vai usar a conta lá. Então você já vai ter o capital de giro pré-aprovado, você vai aprovar, você vai dizer qual é a taxa que você vai cobrar, o prazo que você vai cobrar, o valor que você vai dar de crédito. Você vai ter o cheque especial, Olha só. tá? E isso ainda está guardado às 7 chaves, a gente não mostrou como é que vai ser. Mas isso você está falando agora. Não, estou falando Vai tudo bem, virar falar tudo bem. Não, mas tudo bem, é que eu falo o seguinte, qualquer um que for fazer o que a gente faz vai perder mais 2 anos, Aham. porque eu sei quanto tempo... A gente é extremamente produtivo, o meu time ali, na parte de gerenciamento interno de pessoas, é um negócio muito complexo, é muito difícil. Trabalhar comigo é muito difícil, né? Porque eu quero um nível de excelência alto, eu quero um nível de disponibilidade de atendimento alto. Fala o seguinte, você pode não ter nada, cara, você pode ter um papel e uma caneta, você vai ter que resolver o problema do cliente. Se vira, negão. Eu falo assim, se vira, negão. Entendeu? E não importa se é sábado, se é domingo, se é de madrugada, não importa. Você tem que entrar lá e resolver. E se você não resolver, você tem que estar disponível para ajudar. Ponto. Se você não tem como resolver, tem que estar disponível para ajudar. Porque o cara depende de você. A grana dele está com você, o cliente dele está com você, a operação dele está com você. Você tem que estar disponível. Né? E é por isso que eu também estou, porque também eu tenho que liderar pelo exemplo. Né? Não adianta eu falar para as pessoas fazerem e eu não fazer. Né? Eu tenho que estar disponível também. Não, o teu time é muito bom, a gente conhece cada um deles,
Mas e no geral, quantos colaboradores você tem? A gente tem hoje 450 funcionários, sendo 150 na área de tecnologia, 300 operacional. Nossa estrutura de tecnologia fica cento e poucos, 110 funcionários ficam em Joinville. Tem um polo de tecnologia lá, a gente se apoiou nesse polo de tecnologia e a gente se deu muito bem. E o restante fica em São Paulo. Até o ano passado, 100% de todo o desenvolvimento tecnológico era feito por nós, 100%. Hoje, a gente tem alguns pontos, pelo excesso de demanda, a gente não conseguiu construir as hierarquias numa velocidade que o mercado demanda, então a gente tem uma ou duas empresas lá que nos auxiliam em alguns desenvolvimentos, mas também são contratadas, acaba sendo desenvolvimento próprio também. E por que o desenvolvimento próprio? Porque existem características específicas de qualquer segmento que a gente atua. Eu vou dar um exemplo fora do fomento, tá? Eu atendi lá atrás Cielo, Rede e Stone. Os três fazem a mesma coisa, né? Os três são adquirência, os três têm maquininhas, têm gateways, assim por diante. E todos eles queriam dar capital de giro para os estabelecimentos comerciais garantidos pelo colateral dos recebíveis de cartões. Só que é o seguinte, são três empresas diferentes que trabalhavam e se relacionavam com os clientes de forma diferente. E eu tinha que me adaptar a eles. Então eu tinha que ter um nível de parametrização tão mais alto, porque se eu tivesse só um nível de parametrização com uma tecnologia de terceiros, eu não ia conseguir atender os três. Ou eu ia atender um bem e os outros dois mais ou menos. Então eu tinha que ter um nível de parametrização. Isso de vez em quando não, dá muito trabalho. Porque você tem que estar sempre trabalhando as suas APIs, sempre trabalhando a evolução tecnológica, porque você acaba trazendo modelos de negócio diferentes que afetam a performance do sistema. Normalmente o cliente não percebe isso, mas a gente percebe internamente porque a gente tem lá a sala de monitoramento, que parece uma sala de guerra, né? Eu só vejo o berro lá dentro. Para! Sobe! Eu falo assim, pô, o que é empresa de construção civil isso aqui? Não, né? Mas é exatamente isso, porque a gente precisa monitorar como tudo está acontecendo. Então, são 450 funcionários, a gente tem uma sede na Avenida Paulista, tem 2 escritórios, um na Avenida Paulista, um num prédio que, por incrível que pareça, eu trabalhei lá em 1994. Eu fui funcionário do Banco Francês e Brasileiro e eu trabalhei naquele prédio há 31 anos atrás. Uma baita de uma coincidência, mas quando eu fui visitar o andar lá, eu falei, poxa, olha só, eu vim a pé da minha casa trabalhar aqui. Olha onde eu estou voltando hoje. E lá foi o Pactual também, na época, antes de ser BTG Pactual, era o mesmo prédio Pactual, né? Espero que eu siga a mesma trilha, vamos que vamos, né? Não do BFB, que foi vendido para o Itaú, mas do BTG, que virou. A gente tem, em frente ao Banco Central, a gente tem mais uma área, né, que era o escritório antigo, e em Joinville a gente tem mais um site lá, que agora o pessoal está mudando de lugar, está indo para um prédio mais moderno, maior, mais espaçoso, mais reclamações, sempre você dá mais reclamações, mas a Legal. gente... Faz parte. Legal, mas só para completar esse universo de informações sobre a solidez da BMP, como que você se preparou contra ataque de hackers, por exemplo? Como para que o dinheiro esteja seguro lá na É, da tem informação que eu posso falar, outras não, Tá bom, fala o que você pode falar tá? só. O que acontece? A primeira coisa para você se proteger, obviamente, é uma regra de governança tecnológica e de processos muito grande. E eu olho as fintechs hoje, principalmente que operam com BaaS, elas não têm segregação de responsabilidades. Então hoje eu tenho uma diretoria jurídica, uma diretoria de compliance, uma diretoria de riscos cibernéticos e uma diretoria de riscos cibernéticos na nuvem, são diferentes. Eu tenho o ecossistema, né? O Asset Security, que é a área de gestão de hardware e da estrutura, e tenho o da nuvem. Então, eu tenho muito segregada a responsabilidade para ver monitoramentos específicos. Eu não vou falar o banco, mas ontem não, né? Hoje é segunda-feira, a gente salvou 9 milhões de reais de um banco grande. Tá? E aí como que a gente fez isso? Todas as instituições financeiras estão sujeitas a ataques, todas elas, tá? E, obviamente, as grandes têm muito mais ataques pelo próprio tamanho e custódia de valores que eles têm. O que a gente tem que fazer são metodologias que controlam,
né, como se fosse uma matriz de risco, o pessoal de fomento vai entender uma matriz de risco, onde ela controla as entradas e saídas. Aonde normalmente estão os problemas? Vulnerabilidade do seu sistema. Isso a gente tem uma governança muito pesada de uma equipe externa, quando eu falo externa, é de fora do país, focada em ambiente de contra-terrorismo, prevenção à lavagem de dinheiro e ataques, que cuida de bancos em outros países, Suíça. Então a gente tem uma equipe dessa, que cuida da governança semanal da nossa estrutura, o acompanhamento de todas as ferramentas que a gente tem que utilizar, o acompanhamento de todos os comportamentos. Cada departamento da empresa, uma pessoa é treinada em compliance e segurança cibernética, para poder ou repassar ou agir num momento de atipicidade ou de dúvida. Porque a grande maioria dos eventos, eles estão relacionados a dúvidas, não problemas. Tá? Mas sempre que surge uma dúvida, já tem alguém lá com o dedo levantado, peraí, vamos ver direito esse negócio. Foi o que aconteceu, por isso que eu atrasei hoje no podcast, foi exatamente isso que aconteceu. Ninguém dormiu, porque foi no final do dia, ninguém dormiu, vou contar depois essa história, em outros horários, mas ninguém dormiu. Mas no final estava tudo certo, não teve problema nenhum, mas teve uma tipicidade. O problema foi o horário da tipicidade e o tamanho. Mas, e a gente tem diretorias muito segregadas, eu acho que isso é muito importante. E a gente trabalha, foi até engraçado que eu tive no Itaú uma vez, e eu comecei a discutir com a área de segurança de informação lá. Aí o diretor de segurança de informação do Itaú saiu, fui falar com o pessoal do BBA lá que conhece a gente, eles voltaram e falaram assim, Carlos, o diretor de segurança falou que nunca viu um CEO que entendesse tanto de segurança e que tivesse tão pronto para agir em relação a tipicidades como você. E é isso mesmo, a empresa inteira sabe como funciona isso. Não é só a diretoria de cibersegurança, não é só a diretoria. Todos os eventos que podem causar impactos positivos ou negativos, todas as diretorias são treinadas para estar alinhadas com isso. Agora eu passo para você aí para fazer as perguntas mais técnicas aí, jurídicas. Jurídicas, né? Bom, com relação à regulação do BAS, a gente sabe que vai passar ainda por um processo de maceração do Bacen. Esse texto que saiu, com certeza, não será o texto do regulamento, do regulatório, né? Vai passar por esse amadurecimento, mas tem algumas pontas ali que chamam a atenção, certo? Uma delas é a questão do compliance, né? E eu nunca vou esquecer que eu estava na BMP, eu fui atendido por uma grande amiga, colega de vocês, amiga, que lamentavelmente veio a falecer de Covid, e ela sentou o malho no setor de securitização, né? E estava lá o Carlos também, né? E no final eles me olharam assim, estava eu e minha ex-esposa, e me perguntaram: Vocês são de qual setor?" Aí eu puxei o cartãozinho, né? Foi aquele silêncio na sala, né? Por quê? Porque a gente está na linha de frente, o som da pergunta, né, já nos diz o que o sujeito quer fazer, né? Então tem gente que imagina que vai abrir uma securitizadora hoje para fazer empréstimo amanhã, e não vai, né? Como é que fica, assim, na tua visão, esse problema do compliance, né, se ele vai começar a vir, né, do usuário do BES, né, e como é que fica, e essa é uma questão mais, emblemática, mais traumática que eu vejo, é a questão da unicidade do usuário, né. Eu só posso me conectar a um BAS, Exclusividade, né? exclusividade. Então vamos separar em 3 essa resposta. Primeira, tiveram 2 coisas na empresa que deram pânico. E normalmente o pânico vem por falta de conhecimento. A gente não tem pânico por aquilo que a gente conhece, né? Até pessoalmente, né? Aquelas doenças do pânico, a gente só tem pânico sobre aquilo que a gente não conhece. Aquilo que a gente conhece, a gente não tem, né? E eu tive 2 vezes isso. O dia que a gente começou a trabalhar com os FDICs de multi-incidente e multi-sacado, mas não os FDICs grandes, porque os FDICs grandes eles tinham um nível de governança maior, mas os pequenos, as securitizadoras e as factories, e as ESCs. E aí tinha que respirar fundo, porque a gente não entendia
a visão de banco é diferente da visão do fomento, e aí as conversas eram desconexas. Provavelmente eu nunca falaria isso, mas a nossa amiga, ela que veio de banco, deve ter falado. O outro foi quando eu comecei a financiar maquinário pesado, linha amarela, para a área de mineração. Onde eu via dinheiro jorrando e não conseguia enxergar o que estava acontecendo naquele negócio. E aí eu não conseguia analisar risco de absolutamente nada, e eu era o responsável por risco. A gente cuidou da operação, cuida ainda, mais de 10 anos, da Hyundai Heavy Industries. E para analisar crédito desse segmento era muito complexo. Hoje a gente domina tudo, mas a gente apanhou por 2 anos. Né? Graças a Deus que a Hyundai estava junto, mas a gente apanhou por 2 anos. Né? Então vamos lá. Sobre a regulação de base. Eu entendo, tá, a minha visão, que o ambiente de fomento ele não deve ser afetado no todo, porque as atividades elas são um pouco diferentes. E foi alguns comentários que eu fiz nos painéis que eu participei, porque você tem que entender o seguinte: quem é o dono da operação? É sempre a instituição financeira quando ela participa, sempre. Quando a gente fala dono, não é o dono do risco, o dono do negócio, o dono do cliente, é o dono da responsabilidade, sempre vai ser. Se o dono da responsabilidade quiser contratar o correspondente, a empresa de fomento, para cumprir uma etapa de compliance, uma etapa de risco, uma etapa de governança, ele pode contratar. Você pode contratar um storage para guardar documentos para o banco, mas a responsabilidade da guarda é sempre do banco, sempre da instituição financeira. Então, isso é algo não negociável para o Banco Central, é o que eu entendo. Eu não acho que eles vão abrir mão disso, acho que isso aí está muito longe das possibilidades de eles pensarem. Primeiro porque eles não vão abrir mão e ficar dentro de uma responsabilidade em alguém que não é regulado. Acho isso é impossível. Tá? Então a instituição financeira sempre vai ser. O que acontece? A tecnologia sempre vem antes, né? Os problemas vêm antes e as soluções vêm depois. Então nós tivemos diversos problemas nos últimos anos da migração de problemas atípicos de movimentação financeira, né? Que ocorriam em ambientes não regulados, conectados via API com ambientes regulados, que não tinham a devida visibilidade. Quer dizer, você dá um API de transação para alguém que vai se conectar e você não enxerga se esse alguém é a última linha. Você não enxerga se esse alguém aqui pegou a sua API e ainda passou para mais 10 e se tornou o bolsão do negócio. Hoje você tem algumas ferramentas que conseguem melhorar essa visibilidade, mas você não consegue ver 100% disso. Isso é uma pergunta que eu ia fazer sobre o Isso. subcredenciamento, mas Isso. Então, nesse momento, como você não consegue enxergar o tráfego, de um modo geral, você tem que enxergar o dado. Então você tem que analisar dentro do compliance o histórico de movimentações e você sempre vai ver depois. Você nunca vai conseguir matar na hora. A não ser que seja, por exemplo, um CPF ou um CNPJ que são já registrados como risco e você automaticamente trava. Isso já acontece. Isso já acontece normalmente na BMP. A gente já trava CPF e CNPJs de risco, que estão dentro de uma base de risco do Banco Central, que é a DICT. Então a gente já utiliza isso. Então, quando você começa a olhar, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem um capital social de R$100 mil e ela movimenta 25 milhões por mês. Eu não estou dizendo que está errado, mas eu tenho que levantar um red flag aqui e analisar o que está acontecendo. Né? Então, só que eu só vou entender que ela movimentou 25 milhões de reais depois de ela movimentar 25 milhões de reais. Eu não vou saber na análise da empresa se ela vai movimentar isso ou não. E aí eu vou ter que saber, peraí, ela fez bolsão ou essa é a realidade dela e ela vai ter que explicar do porquê que ela fez isso. Então, esses movimentos e essas ferramentas ainda estão aquém dos riscos de mercado. Então, sim, os riscos existem. Eu, dentro da minha relação com todo o pessoal de fomento e dos problemas que a gente tem na BMP em relação a isso, o fomento representa muito pouco dos problemas. Está muito mais por falta da informação dada do que por atipicidade. Então acontece algo, normalmente ele vai, pô, o que é isso aqui? Aí ele vai e explica. Ele só deveria ter explicado antes de fazer. Mas esse é o que mais acontece dentro do ambiente. Então eu não entendo que isso é um problema para o fomento. Para outros segmentos de fintechs, sim.
E aí tá o seguinte, o fomento, independente dele não conhecer 100% do ambiente de compliance da regulação que o Banco Central exige, né, das rédeas que eles puxam, ele tem um risco de crédito, né. Quem tem um risco de crédito, por mais que ele não faça 100% do esperado, ele vai até quase lá, porque ele vai querer se proteger de risco de perder a grana dele. Claro. Então ele quer saber de quem é quem, né. O problema ali está relacionado a alguma negligência operacional, não relacionado à atividade, né. Então a gente não tem visto, esse tipo de atipicidade no ambiente de fomento. Do outro lado, em outras fintechs, sim, muita coisa, muito problema, tá. Então eu vou te falar que a gente descredencia a cada 2 meses um, que entra e vai embora, porque realmente tem problema. E aí, em relação à regulação, hã tem um negócio chamado, que foi vendido ao mercado, chamado proteção de capital, e isso eu acho muito importante a gente colocar, porque é discutido isso bastante. Várias empresas não financeiras, fintechs e afins, colocando: "Não, coloca aqui, eu protejo o seu capital, eu faço isso". Isso é crime. Isso é crime. Você fazer isso é crime, né. Existem estruturas jurídicas protegidas, doutor Alexandre, o senhor é advogado, o senhor sabe disso. Existem estruturas jurídicas que se organizam para que isso aconteça, mas não uma conta bancária simplesmente falar: "Ó, coloca aqui que eu não bloqueio tua conta", né. Existia uma divergência informacional no mercado, existia uma divergência informacional, porque era o Bacenjude que pulou para o Sisbajude e ali tinha lá uma legislação que não era muito clara, e houve por falta de ferramentas muito básicas de mercado e de fácil acesso, de fácil integração, e por uma legislação ainda não tão transparente, alguns se apoderaram da interpretação, né. Só que o CNJ, em final de outubro, se eu não me engano, deu um basta nisso, passou a régua e falou: "Cara, é assim, assado, você tem que fazer, ponto final, quem não fizer vai ter problema", tá. E eu vou falar para as empresas que estão preocupadas em sofrer bloqueio, não sei o quê, elas estão com um risco muito maior de estar em lugar que está fazendo isso, do que procurar um advogado para criar mecanismos, porque aí não é o papel da instituição financeira, é o papel do advogado. O advogado vai falar: "Olha, você tem um problema assim assado, eu vou organizar o teu patrimônio para você se proteger", e assim por diante. Não é o papel do banco falar assim: "Olha, eu vou pegar o seu dinheiro e vou jogar nessa conta aqui que não vai ter bloqueio". Não é assim que funciona, né. O cara não tem que procurar o banco para proteger o dinheiro dele, tem que procurar o advogado. É, a gente observa isso já há décadas, né, com relação aos bloqueios, quando era o Bacenjude, Sisbajude, enfim, e eu sempre disse que é muito mais fácil eu tentar resolver o problema, certo, do que fugir dele, se esconder dele, e muitas vezes se escondendo de formas transversas, né, perigosas, diria, né. Poxa, vamos abrir aqui nessa mesa o que que eu tenho de demandas judiciais, né, e aqui eu faço um parêntese, eu fazia a área trabalhista, né, Uhum. isola, né. Eu fazia a área trabalhista e a gente fazia o Brasil inteiro, né, e a gente fazia a inteligência, entende? De quanto alguém vai precisar do recurso, enfim, né, e não aquela afobação, aquela coisa assodada: "Ó, a sentença saiu, eu tenho 5 dias para fazer depósito recursal", o financeiro enlouquecia, né, e a gente tinha tudo mapeado numa parede enorme, até que, graças a Deus, veio um controller de um banco comprar uns terrenos que eu tinha em Santa Catarina, olhou aquilo, perguntou, eu disse que era essa tecnologia, né. E ele disse: "Ó, eu sou controller de um banco, nosso advogado tá meio, né, tá aposentando, e quem sabe tu dá uma olhada lá, vê o que que pode fazer pela casa", né. E ali nós, estruturamos, éramos em 13 agências, né, e estruturamos exatamente essas matrizes de risco. Né, e quando eu falo risco, era risco. Nós operávamos esse banco operava com um dos 10 maiores sonegadores de ICMS do estado do Rio Grande do Sul, Que coisa. né. Então foi complicado. E finalizando, tu consegue enxergar
essa transferência de responsabilidade, ou um pouquinho dessa responsabilidade para os fundos e para as securizadoras, na hora de fazer um pré-compliance, um pré-PLD, antes de chegar, porque o que que acontece, o que que a gente observa, lá no dia a dia, lá no bate e volta com o associado. Pô, às vezes demora 1 hora, 45 minutos para fazer esses, calma gente, né, é automatizado, certo, mas, isso que falasse eu corroboro, o crédito não é teu, o crédito é do banco, tem que seguir a regra do banco, tá, as linhas de crédito, o ferramental, né, do banco, ele não pode fugir aquilo. "Ah não, mas sou eu que estou dando dinheiro", não, essa história de que eu sou dono do dinheiro, dentro dessa estrutura não funciona. Né, ela vai seguir aquela regra. O que tu imaginas, assim, de que possa vir a melhorar, né, é porque eu sempre falo, o pessoal migra do factoring, vai para a securizadora e acha que mudou de nome e tá tudo bonitinho, né, e continua a vida, e não continua. Securizadora É é outra bem conversa. diferente, Outra é conversa, bem outra coisa, responsabilidade é outra. outra responsabilidade. Fundo então, nem se fala, né, mas fundos a gente ainda tem outras barreiras, né, de proteção. Mas, com regulação do BAS. O que que eu acho, Alexandre? Isso tem que ser assim. O que acontece é o seguinte, é tudo muito novo para todo mundo. Então as ferramentas, elas estão adequadas para processos de bancos tradicionais. A gente usa algumas ferramentas que os bancos tradicionais utilizam, a gente usa ferramentas que nós construímos, até o Banco Central, quando fez lá a inspeção, ele olhou aquilo lá, ele perguntou como a gente fazia service em mercado, ele falou: "Pô, mas vocês vendem essa ferramenta de compliance?" Porque era um dashboard lindo, bonito, não sei o quê. Ele só não sabe o estresse que foi para construir aquilo. Quantas brigas que eu tive que comprar com o meu time para fazer aquilo, porque eles não entendiam o que eu queria, tá. Eu falei: "Eu quero que a Beth, que serve café, consiga gerenciar compliance. É isso que eu quero. Eu não quero ter cara especialista para tomar decisão. Eu quero que qualquer um consiga enxergar a tipicidade, porque aí eu facilito a visibilidade de qualquer um". Por que isso? Porque se eu precisar explicar para o cara de fomento o que que aconteceu, eu tenho clareza, eu tenho transparência. Então, o compartilhamento de responsabilidades, eu acho que não tem como não existir. Eu acho que é um trabalho de 4 mãos. A gente traz o conhecimento e a massa crítica, porque a gente trabalha com muitos, para auxiliar quem está vinculado a 1, 2, 3 processos. E aí as ferramentas que a gente tem agora melhorado, realmente ela tem ali uma demora para chegar no ponto final, mas a expectativa é que esse trabalho, em algum momento, tem alguns FDICs grandes, por exemplo, que já nos procuraram para pegar o nosso manual de compliance, para poder começar a fazer do lado deles parte disso. E aí eles conseguem embarcar para a gente a informação, eu não preciso fazer. Tá? E isso vai auxiliar não só no compliance, como no crédito, porque muita coisa do compliance tem a ver com crédito também. Você acaba usando um dado ou outro. Então, só que isso aí são ferramentas que vão sendo adaptadas. Qual que é o objetivo? É eu ter uma dinâmica como se fosse de um crédito imediato. De eu mandar a operação, ele vai subir um red flag e aí ele deriva para uma mesa manual para analisar. Ou não, ele passa direto e vai embora, ele não precisa mais derivar, né? Só que isso tem que ser construído a 4 mãos, porque se eu for construir só para mim, eu construo. Mas eu tenho que construir com uma regra que eu, como eu falo da parametrização, que eu possa me adaptar a todo mundo. É, E tem outra coisa, se eu fizer para um fundo que tem 300 milhões de PL, os custos de consulta, de operação, de ferramentas, é tranquilo. Se eu fizer para uma empresa de fomento que tem 5 milhões, 10 milhões, já muda de figura, porque o investimento dele vai ser maior e ele não tem essa qualificação, esse interesse em fazer esses investimentos. E aí a gente tem que fazer tudo. Mas independente da gente fazer tudo, eu tenho que dar transparência, né? Então, uma das coisas que a gente está colocando é a transparência da informação, o controle de gestão de acessos, o controle das informações, dos dados coletados. Existem dados que eu não posso ceder, porque aí é responsabilidade. Se o parceiro final ele é o meu correspondente, e aí na norma de BAS provavelmente isso vai estar dito, eu consigo compartilhar.
Tem vezes que ele emite um contrato comigo, que é o cliente dele que emite uma cédula de crédito bancário, e o meu contrato é com o FIDIC direto, não é com a consultoria. E aí eu tenho uma certa dificuldade de compartilhar alguma informação atípica, né. Eh então vamos lá, talvez pelo tamanho que a gente movimente hoje, existem alguns gaps aí que poderiam ser resolvidos ou com tecnologia ou com mais proximidade ao cliente, tá. E a gente sabe disso, isso aí é claro. Tem vezes que me vêm perguntas das coisas mais simples do mundo que já eram para ter sido resolvida e o cliente não tem essa dúvida, né. Então isso acontece. Então eu acho que esse compartilhamento de trabalho a 4 mãos, ele é obrigatório. Porque não adianta só eu fazer a plataforma tecnológica, eu atender o telefone. Não, eu tenho que compartilhar 100%. Porque, na verdade, a operação é 100%. Se você está fazendo uma operação de crédito, você está fazendo uma operação de crédito, você está fazendo compliance, você está fazendo auditoria, você está fazendo uma conta, você está fazendo cadastro, você está fazendo tudo. Tudo está relacionado. Então, tudo aquilo eu tenho que compartilhar, né. Tem alguns que não querem ser correspondentes, então a gente também tem esse problema, né, ele não quer assinar um contrato de correspondência, não quer: É. "Não, pô, faz ali, não sei o quê". E a gente tem que torear tudo isso daí, porque imagina, eu brinco que parece aquele condomínio de milionário, sabe? Todo mundo manda, ninguém obedece. É mais ou menos isso. No meu caso específico, eu alterei no contrato social para incluir o correspondente bancário e fiz e meu filho fez até o curso, tem o certificado, tudo mais. Então, porque nós temos aquele white label de vocês Sim, lá, né. sim. Então Nós somos correspondentes bancários também. aham. Nós temos o KNAI de correspondente bancário, porque eu entendo, desde sempre, que a BMP, por ser um processo extremamente colaborativo com o mercado, ela não é uma instituição independente, ela é colaborativa, ela, de alguma forma, ela vai se plugar a outras instituições financeiras com serviços que a gente não provê, Uhum. né. E para eu distribuir isso, eu tenho que ser correspondente. Eu não posso simplesmente integrar eu estava com a API de um grande banco para colocar junto, para operar junto dentro da própria plataforma bancária. Só que infelizmente a API do banco não funcionou. Por incrível que pareça, a API deles era muito fraca. Mas essa história da legislação do base, você não acha Hum. que isso vai depurar o mercado, vai ficar melhor? Então, no sentido de operações mais transparentes, evitar bandidagem, vamos dizer, vai. Então, eu acho que talvez venha, todas essas regulamentações, se não prejudicar o negócio, vem para melhorar. Não sei se é essa a tua opinião. O Alexandre comentou o dado da exclusividade. Olhando a agenda BC+, olhando o objetivo, eu acho que a exclusividade ela não deve existir. Até porque cada atividade econômica ela tem um tipo de demanda. Para a área de fomento, não é um problema, porque ela pode ter uma escro numa instituição, uma escro na outra, isso não quer dizer que ela é correspondente de base, né. Mas para o mercado em si, a exclusividade ela não é boa. Mas eu tenho o outro lado também, né. Tem vezes que a gente precisa cortar na carne e auxiliar o Banco Central. Porque o papel do Banco Central é fiscalizar e controlar risco ao mercado, ponto. Se eu não estou dentro desse ambiente regulado, controlando tudo e não estou auxiliando o Banco Central, principalmente num momento tão difícil, porque isso é um momento difícil para qualquer instituição, e para o Banco Central mais ainda, porque ele tem menos visibilidade de tudo que é feito dentro da instituição, né. Porque se a instituição tem falta de visibilidade, imagina quem fiscaliza, né. Hã, hã Tem vezes que a gente precisa cortar na pele e talvez perder um pouco de receita de alguma operação que não esteja dentro daquele escopo de fácil inspeção, para que o Banco Central tenha o conforto de olhar o negócio, ver que o mercado se reorganizou e não está essa bagunça de contas digitais para tudo quanto é lado, tá. Que isso é o grande problema. O grande problema, eu vou te falar, não está dentro do fomento, tá. E lá na frente ele vai ajustar. Então, por exemplo, tinha uma instituição de pagamento que tem R$ 1.200.000 de patrimônio líquido, tá, de capital social de 1.000.000. Ela tinha R$ 300 milhões custodiado, Barbaridade. tá. Vamos lá. Ela tem dinheiro para fazer a governança de tecnologia e de segurança, hã,
que deve ser feita para proteger esses 300 milhões de reais? Eu não sei. Algumas que eu conheço, com certeza não tem. Com certeza não tem. Se todo mundo está sujeito a problemas, todos, os grandes bancos, os médios, você tem que ter pelo menos um nível de proteção. Quer dizer, pô, se eu tiver um problema, eu tenho aqui um patrimônio líquido da instituição que atende qualquer tipo de risco que vai acontecer. Eu tive um risco em 2022, nunca mais tive, e eu cumpri e cobri as contas que tiveram problema em 1h40. 1h40, todas as contas estavam cobertas e depois eu fui ver qual era o problema. Algumas eram problemas das contas, algumas eram problemas nossos, tudo foi resolvido. Se uma empresa que tem esse capital acontece isso, e já aconteceu, ela não tem como cobrir. Então a turma que tem olhado isso, né, que tem colocado dinheiro nesses lugares, não tem visualizado o risco que eles estão correndo. Não tem visualizado. E aí é que entra essa normativa, essa consulta pública do Banco Central. Ele não pode permitir que empresas que não tenham a capacidade financeira para proteger o mercado façam custódia de valores tão altos, né? Então é meio que fosse um resseguro. Espera aí, você vai até 10, de 10 você procura uma maior para fazer o resto e depois você procura uma outra maior para você vai fazendo um resseguro disso. Porque aí você junta, você soma capital social e as instituições passam a ser colaborativas. Isso eu sou super favorável, né? E a BMP, ela atua em alguns casos desse que a gente trabalha juntos, né? Até sem resolução ainda pronta, nada disso. Então, isso é risco, o Banco Central tem que subir a régua, e subindo a régua ele vai ter que cortar na pele, alguns vão perder receita, perder tipo de negócio, e eu me coloco à disposição para perder negócio sem problema, porque isso aí vai me ajudar lá na frente a estar numa posição mais confortável. Eu não tenho problema nenhum em reduzir minha receita para ajudar o mercado. Nenhum. Isso para mim é claro, e eu tenho que ser, vocês me conhecem, eu sou extremamente transparente, isso aqui não é balela não, é verdade. Se eu tenho que abrir mão de 5, 10% da minha receita para eu poder me adequar ao mercado e ter tranquilidade para operar, porque hoje eu mais me defendo do que eu me organizo. Eu tenho que ficar me defendendo todos os dias de problemas causados por terceiros. Ah, é o dinheiro de não sei quem que foi roubado lá e que caiu ali, que não sei o quê, e um foi para um... Pô, sabe, o meu time tem que olhar para frente, não para trás, né? E hoje eu tenho que me defender o tempo todo. Mas aí tem o outro lado, como é que o Banco Central vai falar assim, não, peraí, todo mundo que eu liberei aqui, todo mundo que está autorizado, agora eu vou... não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, e o cara fez os investimentos, por menores que sejam. Então é uma dificuldade de construção aí, e eu estou super à disposição do Banco Central. Eu participei de um painel com eles, eu participei de outros painéis sobre a consulta pública de base, e eu estou super à disposição. Talvez eu seja o cara que mais diversificação tenha em termos de informação do que pode acontecer, porque eu duvido que alguma coisa não tenha acontecido comigo até agora, porque aconteceu de tudo que você possa imaginar já. Então, seria uma pena se houvesse um grande retrocesso. Eu acho que todas as coisas nos extremos não são boas, né? Então, se a gente conseguir ficar, não retroceder no que nós já avançamos, naquilo que eu falei no começo, o novo fomento comercial, né? Então, porque foi uma possibilidade de mercado. Então, eu sempre digo que primeiro vem o mercado, depois vem a lei para regular o mercado. Só que a lei que vem regular o mercado não pode matar o mercado que já foi criado, Exatamente. certo? Exatamente. Então espero que essa regulamentação ela realmente chegue a um bom termo, porque, sem dúvida, hoje nós somos uma grande alternativa à desintermediação financeira. Então, estamos cada vez mais importantes, e no resto do mundo é assim, o mercado de capitais é muito maior do que o mercado financeiro, e aqui ainda não é, mas temos uma grande chance de chegar lá, se não houver leis que nos atrapalhem esse crescimento. Então, Você sabe que eu recebi uma visita essa semana de uma consultoria de FDIC, e eu não conhecia eles ainda, e pessoalmente. E são clientes nossos, são clientes de outros players,
E a conversa foi muito legal. Tão legal que eu marquei a semana que vem 2 horas de conversa para a gente falar de possibilidades de negócio que podem acontecer, e que eu ou não estou enxergando ou ele não está enxergando. E o que que ele me falou muito importante? Ele trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, ele trabalhou muito tempo em banco estrangeiro, e ele acompanha muito o mercado internacional. Ah, Existem grandes operações, nos Estados Unidos hoje, corporativas, que estão de middle para baixo, que não estão mais nos grandes bancos. E são até maiores que as operações dos bancos. Os bancos são meros custodiantes e intermediários. As operações estão fora. Quer dizer, a tendência talvez seja isso. E aí a gente tem o seguinte, eu vou lá para uma cidade do interior ali, uma região que eu tenho lá uma base ali de 500 mil habitantes, indústrias, comércio, e eu tenho lá uma empresa de fomento que trabalha naquela região, né? Tem algumas coisas fora, mas ela é forte ali naquela região. Conhece todo mundo na região, tem história na região, passado, futuro, presente, família de um, família do outro, tudo. Aí chega lá o gerente do Banco do Brasil, que veio de Campinas, que achava que era interior, e vai lá para Rondonópolis, no Mato Grosso, né? Que não é interior, Campinas, com Rondonópolis, né? E ele vai ter limitações de ação, porque a regra está lá na matriz em Brasília. Esse cara, que é o cara do fomento da região, se ele começa a ter essa disponibilidade de produtos e de ação, a gente está tentando fazer com que esses caras se tornem o banco da região. E de uma forma muito mais leve do que um banco mesmo, né? Olha, espera aí, eu não preciso ter licença, eu não preciso cuidar da parte regulatória que a BMP cuida para mim, eu só preciso alocar o meu dinheiro. Poxa, mas eu só estou fazendo fomento e desconto duplicata. Pô, eu posso fazer um capital de giro com garantia disso, eu posso fazer um financiamento de uma máquina assim, eu posso financiar o carro para o dono da empresa. Alguma vez eu cheguei lá e falei assim, você comprou algum carro financiado? Ah, não comprei, mas vou comprar o mês que vem. Pô, financia comigo. Poucos já fizeram isso. Então você se torna o cash do cara também e não só o cara que resolve o problema na última hora rápido, porque eu me apertei aqui. Não. E essa plataforma bancária que a gente está lançando é exatamente para isso. É o início disso. É o início desse modelo de negócio. E eu construí isso com muitos parceiros que me ajudaram a dar ideias para aquilo, e a tendência é que isso se abra mais. E eu quero críticas. Aquele pessoal que bate nas costas e fala assim, ah, parabéns, pô, tá legal pra caramba. Joia. Mas eu quero que você fale assim, o que não tá? O que não tá legal? O que tem que melhorar? Porque isso aqui é só o embrião. Eu quero que esse negócio vá muito mais longe. Legal, Carlão, nós estamos dando exatamente 1 hora agora e nós, infelizmente, vamos ter que parar, mas daria para ter uma outra hora e temos muitas, por exemplo, queria perguntar muito sobre o futuro, mas vai ter que ficar para uma próxima, Maravilha. um próximo Vai podcast. ficar para o futuro. O grande problema do futuro, no fomento, é que cada um faz o seu. A gente não consegue prever de todo mundo que cada um segue um caminho. Você chega com a regra e no final você vê um correndo para cada lado, né? E aí você vai tendo que juntar. Sabe a escola infantil que o pessoal vai para o recreio? Então o pessoal sai da classe, vai para o recreio e corre um para cada lado e a professora tentando, peraí, vem cá, vamos juntar, fazer tudo junto. E um correndo para cada lado. É mais ou menos isso. É verdade. Mas vai ter muitas alterações. Nós temos agora um novo podcast sobre duplicatas escriturais. Isso vai ser uma grande mudança de paradigma no nosso setor, inclusive com a entrada do boleto dinâmico. Isso. Isso daí pode não ser mais necessário aquelas contas escrow, tudo mais, mas fica para uma próxima. E vai estar tudo num banco. Ah? Vai estar tudo num novo banco. Vai estar tudo. Novo banco. Muito bom, gente. Então, eu queria que fizesse as considerações finais, você, ele, para a gente encerrar esse belo podcast. Muito obrigado, Carlão. Agradecer ao Carlão, agradecer a infraestrutura aqui, né, e a parceria, né? Desejamos sorte, né, nessas empreitadas que aparecem, as bananinhas que são colocadas na nossa frente, né, para escorregar, que a gente consiga desviar de todas, né? E vamos nos ver lá no futuro, no Banco do Futuro. Muito obrigado. É isso aí, Alexandre, Hamilton. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz sempre que eu sento com vocês, independente de ser no podcast ou se ser numa mesa de almoço.
Eu passo o meu conhecimento baseado naquilo que eu ouvi de vocês, eu só processo tudo e devolvo, né? Esse é o meu papel, tá? Eu sou muito bom em copiar, né? Porque você ganha tempo, né? Você ganha tempo copiando. Tem gente que gastou muito tempo e dinheiro para você poder olhar e copiar. Mas não é copiar, é melhorar, né? Então, tudo que eu escuto de vocês é uma forma de eu melhorar a minha atividade. E muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Carlão. Obrigado.